companheiros de jornada espírita, nossas mais fraternas saudações. Que o Cristo acolha os nossos corações e que, em comunhão com o Evangelho, possamos nos instruirmos como espíritas e nos amarmos como irmãos. Eu sou Roselito e este é mais um projeto da União Cristã Espírita, Amor e Verdade. E aqui estamos em mais um pequeno encontro semanal sobre o livro Os Domínios da Mediunidade, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, de autoria do irmão do Espírito André Luiz. Nosso objetivo é compreender a análise do ponto de vista espiritual sobre os diversos aspectos da mediunidade com Cristo. Este é o encontro de número 32, no qual nós estaremos vendo o capítulo 9, que recebeu como título Possessão, e que vai das páginas de número 75 a 83. E para uma melhor compreensão didática, nós dividimos este capítulo em 5 partes. Hoje, nós estaremos olhando a terceira, que fala dos critérios para a oração na obsessão. Então, confiantes no Cristo, vamos ao nosso estudo. Ela traz aqui, nós estávamos num quadro em que um encarnado foi levado para uma sala, uma situação de crise. E ela fala agora, então, sobre a descrição de como se encontrava aquele irmão. O doente trazia agora a face transfigurada por indefinível palidez, os músculos jaziam tentanizados, endurecidos, e a cabeça, exibindo os dentes cerrados, mostrava-se fletida para trás, enquanto que os braços se assemelhavam a 2 galhos de arvoredo quando retorcidos pela tempestade. Então, a situação do irmão não estava nada legal. Dona Celina e a matrona, a mãe do rapaz, do encarnado, a matrona afetuosa, acomodaram-no na cama e dispunham-se à prece, quando a rigidez do corpo se fez sucedida de estranhas convulsões a se estenderem aos olhos que se moviam em reviravoltas contínuas. A lividez do rosto deu lugar à vermelhidão que invadiu as faces congestionadas. A respiração tornara-se angustiada, ao mesmo tempo que os esfíncteres se relaxavam, convertendo o enfermo em torturado, vencido. Então veja que o quadro do irmão não estava nada bom. O insensível perseguidor como que se entranhara no corpo da vítima. É como se o espírito que estivesse perseguindo tivesse dominado por completo todo o físico do irmão encarnado. Pronunciava duras palavras que somente nós, outros, conseguíamos assinalar. Quem pronunciava as palavras era o espírito obsessor, Só que ele só era conseguido ser entendido, só era ouvido no plano espiritual. No plano físico não se entendia nada. Pronunciava duras palavras que somente nós, outros, conseguíamos assinalar, de vez que todas as funções sensoriais de Pedro se mostravam em deplorável inibição, inclusive a fala. Dona Celina, afagando o doente, pressentia a gravidade do mal e registrava a presença do visitante infeliz. Contudo, permanecia alerta de modo a manter-se valorosa em condições de auxiliá-lo. A nossa médium captava a energia pesada lá do irmão obsessor, mas ela não deixou
nem se vender por um, nem para se vender pelo outro, né? Ela se manteve alerta, como todo bom médico deve ser feito, deve fazer diante do momento de crise como aquela ali. Então, tem que estar ligado, tem que manter a sua responsabilidade, até porque ele já não estava mais na sala da mediunidade, ele estava em outro ambiente para tentar se recuperar, o encarnado. Então, ela estava ali alerta para socorrer. Semelhante àquela pessoa que vai mergulhar no mar para socorrer um afogado, né? Ela não pode ficar nervosa, porque senão não vai prover o socorro. Como também não pode deixar se afogar ou se dominar por aquele que está ali precisando de socorro, por aquele que está precisando ser retirado da água, porque se ela se deixar dominar, vão ficar os dois afogados. Então tem que estar alerta. Anotei-lhe a cautela para não se apassivar, a fim de seguir por si própria todos os trâmites do socorro. A gente sabe que a espiritualidade superior vai estar ali presente para ajudar, mas a gente não pode deixar de fazer a nossa parte, nem por isso a gente vai se entregar ou vai se mediunizar num momento de crise como este. Então vejam que foi observado sobre aquela médium a, a cautela que ela teve para não abrir concentração, para não se dominar pelo espírito, para poder prover o socorro que se fazia necessário naquele momento. Nós vamos encontrar no livro Diretrizes de Segurança dos nossos irmãos Divaldo Pereira Franco e José Raul Teixeira, uma pergunta que vai no seguinte teor: o médium é responsável por toda e qualquer comunicação mediúnica? E a resposta que eles nos deram, muito interessante. Deve sê-lo, porque o médium não é um autômato, não é um automático, né? Não é um robô. Então, o médium, no caso aqui a Dona Celina, o exemplo de Dona Celina, o médium deve ser responsável pelas suas atitudes durante a comunicação mediúnica. Mas ele continua. Quaisquer comunicações que lhe ocorram são através do seu psicossoma ou perispírito. Então, é no domínio do médium, qualquer comunicação. A conduta do médium é de sua responsabilidade e, graças a essa conduta, ele responde pela aplicação de suas forças mediúnicas. E essa conduta ela não é forjada no momento da comunicação mediúnica. Ela é um resultado, um perseverar de uma disciplina, de um estudo, de uma dedicação, até que o irmão consegue trazer na sua conduta, na sua disciplina, aquela postura, aquele comportamento, aquela autoridade moral tal que aí ele se torna responsável por essas comunicações, por todas as comunicações. E através dessa conduta, através dessa postura, é que ele vai saber se colocar diante de um momento de crise como este. Voltemos ao nosso texto. Bondosa tentou estabelecer um entendimento com o verdugo, mas em vão. Então vejo que, mesmo diante daquela crise, ela tentou fazer uma conversação com o obsessor. O desventurado continuava gritando para os nossos ouvidos, sem acolher-lhe os apelos comovedores. Ele só gritava, só esperneava, não prestava atenção no que estava acontecendo ao redor dele. Vingar-me-ei, vingar-me-ei, farei justiça por minhas próprias mãos, bradava colérico. Repreensões injuriosas
apagavam-se na sombra, porquanto não conseguiam exteriorizar-se através das cordas vocais da vítima a contorcer-se. Então o irmão obsessor ele continuava gritando, continuava vociferando, continuava coisa, mas não havia comunicação e não conseguia verbalizar aquilo através do encarnado ao qual ele estava perseguindo. Isso era ouvido no mundo espiritual. Permanecia o cavalheiro plenamente ligado ao algoz, que o tomara de inupino. O córtex cerebral apresentava-se envolvido de escura massa fluídica. Reconhecíamos no moço incapacidade de qualquer domínio sobre si mesmo. O nosso irmão encarnado, dada a crise pelo qual ele estava envolvido, já não tinha, estava totalmente incapaz, né? Tinha condições de reagir de forma nenhuma. Acariciando-lhe a fronte suarenta, Aulus informou compadecido. Aulus era o guia espiritual ali do grupo. Informou compadecido. É a possessão completa ou a epilepsia essencial. Essa é a descrição daquele quadro ali com aqueles dois envolvidos, obsessor e obsidiado. Nosso amigo está inconsciente? Aventurou Hilário, entre a curiosidade e o respeito. Hilário é o outro parceiro do André Luiz, que também estava se dedicando ao estudo. Resposta do Alves. Sim, considerado como enfermo terrestre, está no momento sem recursos de ligação com o cérebro carnal. Dada aquela crise, o próprio encarnado não tem domínio do que está sentindo, do que está percebendo, apenas se entregou e deixou ali que a crise ocorresse. Todas as células do córtex sofrem um bombardeio de emissões magnéticas de natureza tóxica. Os centros motores estão desorganizados. Todo o cerebelo está empastado de fluidos deletérios. As vias do equilíbrio aparecem completamente perturbadas. Pedro, o encarnado que está sendo obsidiado, temporariamente não dispõe de controle para governar-se, nem de memória comum para marcar a inquietante ocorrência de que é protagonista. Isso, porém, acontece no setor da forma da matéria densa, porque em espírito está arquivando todas as particularidades da situação em que se encontra, de modo a enriquecer o patrimônio das próprias experiências. Então, apesar daquele irmão obsediado estar aos olhos humanos, aos olhos materiais, está inconsciente, passando por toda aquela crise da epilepsia, o seu espírito, o espírito do aquele encarnado, está totalmente consciente. Toda aquela experiência por qual ele está passando naquele momento está sendo presenciada, está sendo vivida pelo espírito. E aquilo ali vai penetrar na sua mente espiritual e vai lhe servir de marca, né? De ensinamento, de aprendizagem. Então, não é porque o corpo está numa crise epiléptica que a gente vai achar que o espírito dele também vai estar em crise epiléptica. Não. O espírito está ali acompanhando, o espírito está ali consciente. O corpo não. O corpo está sem condições, né, de demonstrar sentimentos, de demonstrar as reações do espírito. O corpo está no automático da crise, o corpo do obsidiado. Mas o espírito dele está plenamente aberto às sensibilidades, aos ensinamentos, à aprendizagem, a capturar a, a sequência de emoções que se aportam naquele momento ali. Veja como isso é interessante.
Fitei sensibilizado o quadro triste e perguntei com objetivo de estudo: de vez que nos achamos defrontados por um encarnado e por um desencarnado, jungidos, ligados um ao outro, não obstante a dolorosa condição de sofrimento em que se caracterizam, será lícito considerar o fato, sob o nosso exame, como sendo um transe mediúnico? Será que aquela crise de obsessão, que é aquela crise que se conforma em epilepsia, será que aquilo ali é uma comunicação mediúnica? Será que é um transe mediúnico? Embora ativo na tarefa assistencial, o instrutor respondeu: sim, presenciamos um ataque epiléptico, segundo a definição da medicina terrestre. Entretanto, somos constrangidos a identificá-lo como sendo um transe mediúnico de baixo teor, porquanto verificamos aqui a associação de duas mentes desequilibradas que se prendem às teias do ódio recíproco. E aqui eu vou pedir um favor. Não é porque neste estudo, nesta situação, está havendo uma situação de epilepsia ligada à obsessão, ligada ao fato de vingança, de ligação forte entre dois irmãos, não é por isso que a gente vai pensar que toda crise de epilepsia é necessariamente uma comunicação mediúnica ou é a forçação de uma obsessão. Não. Neste caso aqui, sim, mas isso não pode ser generalizado. A epilepsia é uma doença terrestre, né, que, é, a- que ocorre em alguns irmãos. Não quer dizer que aquilo ali seja objeto, né, seja uma situação de obsessão. Cada caso é um caso. Neste caso aqui, para esse estudo, aí sim, a epilepsia está ligada ao fator mediúnico, está ligada à obsessão. Mas isso não é regra geral. E fixando o par de infelizes em contorções, acrescentou: nessa aflitiva situação, achava-se Pedro nas regiões inferiores, antes da presente reencarnação, que lhe constitui uma bênção. Apesar do sofrimento da epilepsia, essa passagem, esse momento dessa reencarnação é para ele uma bênção. Agora que está sendo socorrido. E o socorro dele foi através da reencarnação. Apesar dessa perseguição, apesar desse problema de epilepsia. Por muitos anos, ele e o adversário rolaram nas zonas purgatoriais, em franco duelo. Presentemente melhorou, pelo menos o duelo sossegou um pouco mais, apesar da perseguição do outro irmão. Qual ocorre em muitos processos semelhantes, os reencontros de ambos são agora mais espaçados, dando aso ao fenômeno que observamos, em razão do rapaz ainda trazer o corpo perispirítico provisoriamente lesado em centros importantes. Então, como aquele irmão, por causa da epilepsia, traz algumas lesões, e como ambos, o espírito do obsessor e o espírito do obsediado, possuem algumas brechas, algumas conexões dados a duelos em vidas anteriores, facilita essa crise a qual nós estamos vendo aqui nesse estudo. Nesse interim, percebendo a dificuldade para atingir o obsessor com a palavra falada, Dona Celina, com o auxílio de nosso orientador, formulou vibrante prece, implorando a compaixão divina para os infortunados companheiros que ali se digladiavam inutilmente.
a nossa médium, percebendo que trazer uma palavra, falar, tentar conversar com o irmão não ia adiantar nada, nenhum dos dois estavam em condições de absorver. O obsessor, porque estava na crise de em- emplacar a sua vingança. E o outro irmão, porque estava numa crise de epilepsia, embora não possamos esquecer, não podemos esquecer, o espírito do obsediado, o espírito que estava sofrendo o ataque de epilepsia, estava completamente normal. O corpo que não. Então, a nossa Celina, vendo que nada, que ela tentasse conversar, não ia conseguir, ela apelou então pela prece. E agora, então, nós entramos no objetivo desse estudo, desta oportunidade. A oração em um processo de obsessão, ela deve ter critérios. No momento em que a gente está, como médium, prestando socorro, não é o caso da gente começar a oração, agradecemos a Deus pela sua presença, agradecemos o Cristo pelas suas bênçãos. É um momento de socorro, não é um momento de agradecimento. Não é um momento da gente envolver outras pessoas, outras situações. No processo de obsessão, aquela oportunidade, a oração deve ser voltada em que a gente consegue ver o obsessor como um irmão a ser compreendido, e não como um espírito pesado, um espírito que quer se vingar, um espírito. Não, não, não. Na oração, nós devemos envolver aquele obsessor, e aqui eu falo obsessor, para a gente caracterizar quem é quem naquele plano ali, mas ele é um irmão, e como irmão, ele deve ser compreendido. Até porque na raiva dele, na sua vingança, né? O que você falar de Cristo, o que você falar de caridade, vai entrar no ouvido, vai sair no outro. Então, na nossa oração, se a gente quer cativar aquele irmão, a gente tem que buscá-lo, ou melhor, temos que trazê-lo como irmão a ser compreendido, e não como irmão a ser confrontado, um irmão a ser desrespeitado, um irmão a ser compreendido. E assim como obsessor, aquele irmão também que está sendo obsediado, nós temos que envolvê-lo na nossa oração como irmão a ser amparado, né? Não é um coitadinho, não é um pobrezinho, não é um cara que deixou brecha, não é um disciplinado, não é um irmão que tem postura, não, não, não. É um irmão que está a ser amparado. Então, o obsessor é um irmão a ser compreendido e o obsediado como irmão a ser amparado. E nessa situação, a gente não pode colocar nas nossas orações aqueles termos em que vai chocar com o passado, que vai querer fazer julgamentos. Não podemos colocar julgamentos nas nossas orações. Temos que colocar a compreensão e colocar o amparo. E um outro ponto é que essa oração, nesse momento de socorro, ela deve ter como objetivo a oportunidade de aproximar dois adversários e buscar torná-los irmãos. Então, buscar envolver nessa oração aí não a disputa, não a contenda, mas aquilo que pode aproximá-los, aquilo que os torna iguais como filhos de Deus. Então, para isso, a nossa oração ela deve envolver a prática do Evangelho, onde todos nós somos filhos de Deus, ainda que esteja na condição de obsessor, ainda que esteja na condição de obsediado. Todos nós somos filhos de Deus. E a partir desse entendimento, começa a nascer o liame, começa a nascer a brecha, a oportunidade para que haja compreensão daquela situação. A nossa oração também deve envolver o exercício do perdão, mas não como uma coisa que isenta, que tira a culpa do outro. Não. Exercício de perdão no sentido de que quem perdoa
alivia o próprio coração. Não quer dizer que acabou aquela responsabilidade de, de quem cometeu o erro. Não, não acabou. Perante Deus, ela continua e uma hora a providência divina irá cobrar dele. O que nós devemos incentivar no momento da oração é o exercício do perdão em que a pessoa que perdoa se sente aliviada. Ela quebra aquela energia, ela quebra aquela ligação que a mantém naquela corrente de dor, naquela corrente de perseguição. Então, na verdade, quem mais é beneficiado quando se faz o perdão é o que perdoa, não o que foi perdoado. E a responsabilidade de cobrar deixa de ser do obsessor e passa a ser de Deus, o que é muito mais bacana, o que é muito mais bonito. E também tentar colocar na nossa oração que a vingança é uma perda de tempo, né? Que só faz a prolongar, né? Aquela sensação ali de perseguição e que só faz e essa perseguição só faz aprisionar por mais tempo um ser ao outro. Então, enquanto permanecer o desejo de vingança, vai estar sempre os dois envolvidos naquele quadro de dor, porque quem está querendo se vingar está só alimentando, né, uma energia para que a vingança volte a acontecer mais à frente, porque o que está sendo vingado vai querer se vingar lá na frente. Então fica um círculo vicioso, fica um círculo vicioso. Então a nossa oração ela deve tentar demonstrar para os dois, para o obsessor e para o obsediado, que essa vingança ela é uma corrente que amarra os dois. E se essa corrente for quebrada, os dois se beneficiam, principalmente aquele que perdoa, principalmente aquele que se entrega para Deus para se libertar. Daí a necessidade de falar do Evangelho do Cristo, daí a necessidade de nós falarmos do perdão, sem julgamentos, sem cobranças, sem apontar o dedo para ninguém. É isso. Chegamos então ao final de mais um estudo. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, peço que divulguem, compartilhem, que enviem críticas, sugestões e nos ajude a aprimorar o nosso estudo. Eu fico por aqui e aguardo vocês até o próximo encontro, em que prosseguiremos no estudo do capítulo da obsessão. Fiquem todos com Deus, mas não se esqueçam: o amor é uma força que transforma o destino. E Jesus nos abençoe.